Teotihuacan. Antes da gente iniciar, eu preciso passar alguns conceitos para vocês sobre o dicionário apocalíptico, para vocês terem uma noção do que é cada situação, né? O SHTF, o Shit is the Fan, ou quando a merda realmente bate no ventilador, ele nada mais é do que uma situação que é catastrófica que resultou em um caos e desordem inimagináveis. Qual um parâmetro que nós podemos utilizar? Do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá? É uma desordem inimaginável, houve uma ação muito grande que desestabilizou todo o local, mas ainda há governo, há uma ajuda mútua, então você tem aí essa situação. A próxima situação é o Teotihuacan. Se for do jeito correto que eu estou falando, é o fim do mundo como conhecemos. Esse fim do mundo como conhecemos, ele é bem interessante. Ele é justamente um evento catastrófico que destrói e você não vai ter mais as normas existentes da sociedade. Você não vai ter mais governo, você não vai ter as instituições de controle. Algo de parâmetro. The Walking Dead seria algo interessante. Você não tem mais nada para que você se apoie. Você e você. Nesse quesito, então, baseando-se na Teotihuacan, nós temos algumas ações aqui. Micros, que não se encaixam nesse momento, mas temos a parte meso e a parte macro. A parte meso, né, são a quebra das instituições, parte financeira, uma terceira guerra mundial, que pode levar a um colapso financeiro, alimentar, estrutural. Temos uma guerra química, ações muito grandes de terrorismo, em que o governo não consegue se atuar. E a parte macro, algo que realmente abalaria o mundo em proporções gigantescas. Uma tsunami mundial, um terremoto, um maremoto, uma erupção vulcânica. Tudo isso pode ocasionar o Teotihuacan. E isso acabaria com a sociedade como a conhecemos hoje. Uma coisa interessante que o autor do livro passa é criar um brainstorm, né? Uma tempestade, sobre eventos que poderiam acontecer. Então aqui eu criei aqui um mementozinho para a gente bater um papo sobre, primeiro, o que você poderia estar acontecendo para você poder se preparar. Lembrando, não dá para se preparar para tudo. Questões muito grandes, vai haver grande movimentação de recurso e não é todo mundo que está preparado para esse tipo de ação. Eu falei um tempo atrás sobre o bunker do dono do Facebook. Ele está colocando todo o seu dinheiro ali dentro, numa ilha remota no meio do nada. É estranho, porque lá? Depois confira esse vídeo aí para você entender um pouquinho mais por que ele estaria colocando o bunker dele no meio do nada. Essas ações é interessante para que a gente possa minimizar e mitigar erros, tá? De acordo, eu não estou colocando aqui o que pode acontecer. Cada um sabe onde o calo aperta, vamos assim se dizer. Então você vai ter que identificar o seu problema, reconhecer, definir claramente o problema que você precisa solucionar. Você vai precisar fazer uma análise, né, coletando as informações daquilo que você já tem com aquilo que você precisa. Você vai criar alternativas para isso. Você vai buscar uma melhor solução entre as opções que você teve. Você vai fazer um cronograma para fazer a implementação dessas ações. E após isso, você vai fazer uma avaliação para que você possa identificar os pontos positivos e negativos e até mesmo melhorar essa situação. Esse eu acho que é um complemento muito bacana do livro em que nós estamos fazendo, que é o Guia de Preparação para Emergências, é você se situar, pôr o pé no chão. Pôr o pé no chão na parte familiar, mental, física, recursos. Vivemos num mundo que não está muito legal. Vamos comentar sobre isso para frente. Então fazer um mapa mental é uma coisa mais lógica que a gente pode fazer para saber o que podemos melhorar. Podemos melhorar na nossa segurança, podemos melhorar na aquisição de mantimentos, aonde está tendo falha, e aí
nessa questão de melhoramento, de pontos, a gente consegue melhorar aos pontos fracos que nós temos. E como podemos melhorar essa avaliação? Essa avaliação vai melhorar com o seu feedback. Isso mesmo, e o seu comentário aqui no canal. Eu preciso de você para comentar, preciso que você se inscreva aqui no canal. Pô, tá dando puta de um trabalhão fazer isso aqui. E de graça, cobrar seria mais de R$1.000. E tá sendo de graça para você. Deixa o seu feedback. E se não é inscrito, poxa, faz agora. Deixa o seu like e se inscreva. Tenho certeza que você vai gostar se você for até o final desse vídeo. Tenho certeza. Se não gostar, você vai deixar ali nos comentários: não gostei, e pode ir embora. Estratégias de como sobreviver e cobrir os nossos pontos falhos. Existem 3 perguntinhas que devemos fazer para melhorar, né, a nossa performance. Fizemos ali o brainstorm, vimos o que pode acontecer, os pontos que estamos falhando, e agora nós vamos aí, através de 3 perguntinhas, já identificamos a situação. Lembrando, não vou te dar opinião de nada, é você que tem que saber onde o seu calo aperta. Então você vai identificar o que é a sua situação, listar as suas prioridades daquilo que você tem ou não, por que você tem que fazer aquilo e como que você vai resolver isso. A partir desse momento você começou a questionar os seus problemas, os seus pontos fortes e aquilo que você precisa fazer. Só que você pode melhorar ainda mais isso com um método para a identificação de problemas. São 9 perguntinhas para resolver de vez aquilo que às vezes você pode ter deixado. Normalmente a gente faz com a família, normalmente a gente faz sozinho, ou melhor, nós fazemos sozinho, e uma mente só pensando, ela às vezes vai deixar algum buraco. Então é importante você ter perguntas a fazer. E quais seriam essas perguntas? É bem simples. Ela é utilizada na área de negócios e também utilizada na parte de melhoramento pessoal e resolução de problema. E quais são essas perguntas? Qual é exatamente o problema? Olha só. O que sabemos sobre o problema? Quais são as causas raiz? Que opções temos para resolver? Dessas opções, qual é a melhor solução? Quais são os passos necessários para executar esse plano? Temos aí uma outra ferramenta de avaliação, que é o 5W2H. Nós vamos falar sobre ele no próximo slide, que é quem vai fazer, quem é o responsável, como vamos medir e como estamos indo em relação ao que foi planejado. É importante você colocar uma data para isso, tá? Daquilo que você quer melhorar. E como podemos melhorar. Agora que passamos pelo processo, existe algo que possamos fazer para torná-lo ainda melhor. Aqui essa última parte é otimização. Aquilo que você está fazendo, como você pode melhorar. Ferramenta 5W2H. É uma ferramenta que é um checklist das suas atividades preventivas e corretivas que precisam ser desenvolvidas e idealizadas para o seu plano de ação. E ele indica as atividades que você tem que fazer, os tipos de prazo que você vai colocar para cada item que você vai estar criando, e coloca quem vai ser o responsável, e até atingir o objetivo final você vai estar ali correndo em cima desse plano. O que será feito, né? Qual é o objetivo dessa análise, o porquê, por que será feito, quais são as motivações, quais são as partes fracas, onde que você fará isso, quem fará isso, quem é o responsável, quem deve dar continuidade é você, sua esposa, seus amigos, seu parceiro, quando que você irá começar a executar isso. E as 2 últimas perguntas é muito interessante, que é justamente como será feito, como você vai criar soluções de contingência, e a última, quanto vai custar. A partir desse momento o orçamento ele entra junto para a resolução de problema. O quanto você pode gastar para essa implementação que você vai querer.
Então isso é bem importante e eu acredito que trazendo essa ferramenta aqui, você vai conseguir melhorar os seus pontos fracos. E lembrando, para melhorar seus pontos fracos, seja membro do canal, contribua aqui com o canal com pelo menos R$5. Nada mais, nada menos, e você vai concorrer aí aos benefícios de ser membro. Pesquise lá na comunidade quais são os benefícios e ajude o canal a fazer mais. O que eu acho de modo geral do Teotihuacan? Eu tenho aí as minhas convicções e vou dividir aqui com vocês. Eu não acredito que ela vai vir, né? O final do mundo não vai vir com os zumbis. Eu tô triste com isso, mas não vai ser eles que vão vir. Eu acredito que pode ser com a chegada do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, eu espero que você encontre a sua salvação, tá? Esse é o que eu acredito que vai ser o fim do mundo, mas para mim esse está sendo aguardado realmente. Mas eu tenho algumas outras teorias. O Teotihuacan não vai ocorrer, porque seremos doutrinados. Exatamente isso. Seremos doutrinados. O mundo, se você olhar, existe guerras sustentáveis. Alguém está pagando por interesses públicos, alguém está pagando por interesses escusos. Muitos interesses não conhecemos. Alguns lugares que estavam crescendo, tendo prosperidade, hoje estão pior do que o deserto. E essas guerras sustentáveis também criam guerras financiadas por motivos que não conhecemos. Elas acontecem para atingir outros objetivos. Então temos aquelas guerras sustentáveis que são necessárias, são criadas para um fim. Temos as financiadas para criar-se outro conflito por necessidade. Temos essas guerras, né? Elas estão de acordo para benefícios de indivíduos, de grupos ou simplesmente a busca pelo poder. Uma movimentação muito grande que nunca houve no mundo. Depois do mundo moderno que nós conhecemos, existem milhões de pessoas que estão se locomovendo ao redor do mundo. E as fronteiras estão sendo tentadas a serem rompidas. Ainda são poucos os países que estão abertos a isso. Muitas pessoas estão sendo expulsas dos seus países por motivos dos mais diversos, e isso tem mudado o mundo, tá? Isso tem mudado o mundo e pode sim ocasionar a uma terceira guerra mundial. Eu não acredito que essa terceira guerra mundial possa acontecer. Já existem os conflitos que estão sendo sustentáveis e os financiados por algum motivo. Ela pode ocorrer, mas eu acredito que ela não vai ser muito, levar muito tempo, né? O mundo já está cheio de conflitos, né? Temos aí guerras e conflitos geral no mundo sendo cobertos ou não, porque temos uma guerra entre Israel e Hamas, o conflito do Azerbaijão com a Armênia. Temos a guerra da Ucrânia, temos a guerra da Síria, temos a guerra do Iêmen, temos o Sudão, está em conflito, temos vários conflitos ao redor do mundo, e isso tem gerado conflitos locais, perseguições, extermínios. Nós vivemos numa bolha, porque o Brasil também vive numa guerra. Vivemos uma guerra contra grupos e facções e uma grande corrupção que permeia o nosso país. E muitos estão imersos nas canções de pagode e putaria. Para vocês terem uma noção, existe campos de concentração na China contra os povos iugures, perseguições religiosas cada vez mais acentuadas, grandes migrações, que eu já comentei. Essas migrações eu já fiz aqui comentários, né?
no canal, caso você quiser saber mais sobre caso você queira saber mais sobre as guerras, refugiados, as partes de rotas que eles estão utilizando. Estou disponibilizando o link aí no canal para vocês assistirem. É interessante porque são 2 vídeos em que realmente o futuro não está muito promissor para quem tem família, para quem pretende continuar nesse modelo atual que estamos vivendo. Parece um filme de ficção científica. Eu sei disso. Eu estou temeroso de fazer esses vídeos. Não é muito o meu feitio, porque aqui é um canal de preparação e sobrevivência. Mas o tema do livro, o tema do guia é preparações para emergências. E precisamos falar sobre isso. Porque ao parecer um roteiro de filme, a verdade é que ele não é. Existem conflitos, existem pessoas que não têm mais uma vida normal. Ela não consegue mais trabalhar, ela fica dependente de outras pessoas. E isso muda muito. Porque, como eu disse, né, eu acredito que o mundo vai virar uma alienação mundial. Já está caminhando para isso. E não virá com zumbis. Mais uma vez, que pena. A maioria das pessoas já são zumbis, né? Graças à nossa tecnologia. A tecnologia ela tem uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa é que ela te favorece e te entrega muitas coisas que demoravam antes. Só que não estamos usando ela da maneira correta. Estamos utilizando ela como o nosso suporte vital, em vez de ser o nosso trampolim para melhorar outros aspectos. Então, temos 3 pontos aí em que as pessoas já são zumbis, né? A dependência da tecnologia, o hedonismo, né? O sexo liberado para tudo, e o excesso de conhecimento que estão nos tornando idiotas. Tudo isso está atrelado a nossas redes sociais, em que todo mundo vê todo mundo, um acha que a grama do vizinho é melhor do que a outro, e isso faz justamente haver diferenças de status, uma hipersexualização, as nossas ideologias malignas que permeiam o mundo estão cada vez mais fortes, temos o transhumanismo chegando, o uso de IA implantada no nosso corpo, na nossa mente, que irá trabalhar junto, humanos criados por máquinas e não haverá mais família. Tudo isso que eu estou falando para você, basta você pesquisar no Google. Não acredita em mim, tá? Porque essas são matérias que já estão sendo colocadas há bastante tempo em discussão. O mundo está um mundo caótico. Será uma alienação, porque ele vai se tornar ditatorial. Igualmente, o livro de 1984. Eu tenho certeza disso. Estamos caminhando para isso. Os países ditos capitalistas e com liberdade irão cair. Os ditatoriais estão se juntando. Tá? E não tem por onde escapar. Os bons deixaram de fazer algo. Os bons deixaram de ocupar cargos, os bons foram traídos, os bons deixaram de ter filhos. E é um verdadeiro roteiro mesmo de 1984. O que você acha? Deixa aí nos comentários se você concorda com isso ou não. Há uma maneira de sobreviver nesse mundo distópico? Olha, não sei. Eu tenho aqui algumas análises sobre isso. Vamos lá. Viver um dia após o outro. Não adianta querer mudar o mundo. Às vezes é mais fácil sair desse e ir para um outro local para ganhar um pouco mais de tempo. Se você olha a Bíblia, os pais, os patriarcas fizeram isso. Então, viveram um dia após o outro, mudança de local, mudança de mentalidade, tentar sair ao máximo do sistema, né?
ficar afastado o suficiente para não ser afetado. Isso eu acho que é muito mais difícil de tentar, mas não custa falar. Outro ponto, como se antecipar e prestar atenção nas narrativas. É as narrativas que você tem que prestar atenção. Quando você se abre a entender o que pode ocorrer com o mundo ou com as situações ao seu redor, preste atenção às narrativas que são faladas. Vamos a algumas delas. Essas narrativas, elas nos levarão ao caos, tá? Então vamos lá. Carne de laboratório. Vai ter cheiro, gosto, mas não será carne. Vão proibir. Já há projetos de proibição de gado no futuro. O cocô deles cria muito CO2. Então, e outra. Para que matar um bichinho se você pode ter no laboratório que ninguém fala o que ele consome para ser criado? É complicado. Restrição de liberdade, já tivemos isso, hein? Não preciso falar nada, certo? Não haverá mais religião. Todas as religiões levam a algum lugar, mas não ao verdadeiro Salvador. Imposto de carbono, hoje está sendo negociados pelas empresas, pelos países, pelos estados, mas logo você vai estar pagando o que você respira, o ar que você respira. Pode aguardar. Pesquisa aí. Outro ponto, devido a essas guerras financiadas ou sustentáveis, está havendo uma mudança muito grande de pessoas sem seus lares. Então essa ação está empurrando situações para a fronteira, né? E logo a nacionalidade vai ser humano e não mais da onde você veio. Robôs dominarão o mercado. Haja vista aí, se você estiver prestando atenção, vários robôs de maneira tudo que for repetitivo, programado, fácil de fazer ou que tenha um padrão, o robô vai fazer. Todo o trabalho braçal um robô vai fazer. E vai haver um grande desemprego e possivelmente vai ser criada aí uma renda universal que não vai dar para você se alimentar até o final do mês, tá? Humus humano na agricultura. Pode não acreditar, viu? Já fizeram o cogado, você já viu o que deu. Estão querendo, existem projetos em que querem nos fazer de fertilizante para cultivar a própria comida. Imagine o que pode causar. Já tivemos um exemplo do gado da vaca louca, em relação à vaca louca. O Brasil vai virar o deserto, que é a última notícia da NASA, e será proibido ser fazendeiro e criar sua própria comida. É isso mesmo. Se você já acompanha lá os movimentos lá na Europa, você vai entender o conceito da narrativa inicial e para onde ela está chegando. Como podemos nos proteger? Essa situação. E como podemos nos proteger? Bem complicado. Vou dar aqui algumas dicas. Algumas características que vão nos permitir ficar um pouco mais no jogo. Lembre-se, preparadores duram mais. Inteligência, melhorar aí o seu conhecimento. Força de combate, saber lutar, saber se preparar fisicamente. Ser um bom planejador, ter conceitos de preparação, de melhorias, saber cultivar. Acredito que vai ser bem importante isso. Proteger os seus, ser um bom negociador, transformar o seu conhecimento em negócio, para que você tenha rendas a mais do que aquela que o governo vai te dar. Muitos, hoje com o Bolsa Família, você vê que muitos abraçam isso numa boa. Então os governos já estão planejando algo no futuro. E que quando eles tomarem o que eles querem, o pessoal já vai estar acostumado.
Separei duas opções aqui como preparador, aqui individual, aqui como preparador, fortalecer uma comunidade, melhorar suas estruturas, seus armamentos, seus recursos, a autossuficiência, e como sobrevivencialista, você ter recursos básicos para você, extrativismo, armazenamento e autopreservação. O que isso quer dizer? Normalmente o sobrevivencialista ele não gosta muito de preparação. Então ele vai ter que contar com seus recursos básicos, ele tem que ter o conhecimento de fazer uma caça, de fazer o extrativismo local. Lembrando que tudo vai ser proibido, vai ser complicado. Melhorar seus equipamentos de defesa e trilhar aí uma autopreservação. Obrigado por participar. Assista o próximo episódio se estiver liberado. E HK Olha, desligando.